Olá pessoal, eu sou o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 40 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem 2018, tá? Que tem um probleminha, que a gente pode interpretar esse probleminha na forma de uma progressão, tá? De uma PA, para ser mais exato. Então, o que é uma PA? O que é uma progressão aritmética? Uma PA é uma sequência numérica que obedece um padrão constante. No caso de uma PA, esse padrão constante é a soma ou subtração, ou soma de um número negativo, que é a mesma coisa que subtração, de um termo constante, que é a chamada razão, a cada elemento. Então, isso é uma PA, uma progressão aritmética. Por exemplo, eu posso ter essa sequência aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e por aí vai. Então, essa aqui é uma PA de razão igual a 2, mais 2. Né? Eu estou somando 2 a cada um desses elementos aqui. E os elementos de uma PA são numerados de 1 até quantos ela tiver. Ela pode ser uma PA finita, se ela tiver um número final, ou ela pode ser uma PA infinita, se ela não tiver um fim. Tá? A sequência 0, 3, 5, 7, 6, 2 não é uma PA. Né? Daqui para cá eu fiz mais 3, daqui para cá mais 2, já não é uma PA. Mais 2, mais 1, menos 4. Então, é uma sequência numérica? Pode até ser, tem uma lógica aqui, mas não se trata de uma PA. Numa PA, a razão tem que ser constante. A diferença entre cada um dos elementos vizinhos é constante. Numa PA, pessoal, a gente sempre chama o primeiro termo de A1, A2, A3 e assim sucessivamente. E é lógico, a gente pode escrever que o A2 ele é A1 mais a razão. Então, porque a diferença de um A1 para o A2 é eu somar a razão. O A3 ele é o A2 mais a razão. Só que quem é o A2? O A2 não é A1 mais a razão? Então eu fico com A1 mais R. Esse é o A3, que dá A1 mais 2R. Duas vezes a razão, porque a diferença do A3 para o A1 é eu somar duas vezes a razão. E aí a gente já deu para ver um padrão aqui, né? Quem vai ser o A4? O A4 vai ser o A1 mais 3R. 3 vezes a razão. É só eu somar a razão mais uma vez. Então, eu consigo, só nessa rápida análise aqui, deduzir uma fórmula para um termo N genérico da minha PA. Então, se eu quero lá o enésimo termo da minha PA, é só eu fazer o A1, que é o primeiro termo, e somar a razão N menos uma vezes. N menos uma vezes. Então, tá vendo que o A4 é A1 mais 3R. O A3 é A1 mais 2R. Então, o índice do meu número que eu estou procurando, eu vou tirar 1 e multiplicar pela razão. Então, o AN vai ser A1 mais N menos 1R. Então, essa é uma formulazinha que você pode decorar, mas ela é bem simples de entender, bem simples de deduzir aqui sobre uma PA. Certo? Bom, essa é uma questão que vai cobrar da gente isso, tá? Se você quiser, tem duas formas de resolver ela. Ou a gente interpreta ela como uma PA, ou a gente resolve na forma de um probleminha mesmo de equação. Então vamos ler essa questão, ver qual que é o problema e fazer ela dos dois jeitos. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Então vai da praça até a fazenda.
como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes. Então aqui tem um poste a 80, um poste a 100, um poste a 120 e vai continuando, sempre de 20 em 20. Então está vendo que a diferença aqui é sempre 20. Até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Então o último aqui vai estar a 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo 8.000 por poste colocado, então esse é o preço, 8.000 por poste. O maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Então, ela pode gastar 8.000 a cada poste. Para a gente saber o valor total dessa obra aí que ela pode gastar, a gente tem que achar o número de postes que eu tenho aqui, né? E aí, como é que a gente faz uma questão desse tipo? Como eu falei, tem duas formas de você pensar essa questão aqui. Uma delas é considerar essa posição dos postes como sendo uma PA. E aí a gente vai resolver desse jeito aqui agora. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que esse poste aqui, ó, que é o 80, é o A1. Então, o A1 é 80, o A2 vai ser 100, o A3 120 e assim sucessivamente, até eu chegar no último poste, que eu não sei qual é o índice dele, eu vou chamar de AN, ele vai ser, mas eu sei quem é o elemento, é 1.380. Ele está nessa posição, 1.380. Então, eu tenho esse aqui, eu vou interpretar esse aqui como se fosse uma PA. E é uma PA, né? Se a gente pensar bem, a diferença do primeiro para o segundo, para o terceiro e tal, é sempre de 20 em 20. Como essa razão é constante, eu posso chamar isso aqui de uma PA. E aí, o que a gente vai ter? A gente tem o A1 da PA, que é o A1, 80. A gente tem a razão da PA, que é a razão, 20. E a gente tem qual é o último termo, o AN da minha PA, que é o 1.380. Mas a gente não sabe quem é esse N, né? Quem é o índice do 1.380. E é exatamente isso que a gente quer saber. Por quê? O N vai ser o total de postes que eu vou colocar. Ó. O A1 corresponde ao primeiro poste, o A2 ao segundo, o A3 ao terceiro, e o AN vai ser o último poste. Então, se eu descobrir quem é o N, eu vou descobrir quantos postes eu coloquei, que é exatamente o que eu quero saber para saber o preço que a prefeitura vai gastar. Então, no fundo, a gente quer saber o valor de N, do índice N desse termo aqui, ó, do 1.380. Para a gente fazer isso, a gente pode, por exemplo, lembrando dessa fórmula aqui, ó, basta eu substituir os valores. Então, eu posso trocar o AN por 1.380, então eu vou ficar com 1.380 é igual a A1, o A1 é 80, mais N menos 1, o N é o que eu quero saber mesmo, que é o enésimo, né? Qual é o índice daquele poste, que é o número de postes, vezes o R, que é a razão, 20. E aqui eu vou ter uma equação de N, é só eu isolar o N agora. Primeiro a gente vai multiplicar isso aqui, né? O 20 por N e por menos 1. Então eu vou ficar com 1.380 igual a 80 mais N vezes 20, 20N. 20 vezes menos 1, menos 20. Aí eu posso juntar ó, o 80 com o 20. Se eu juntar vai dar, ó, com menos 20, né? Eu vou ficar com 60. Então é 1.380 igual a 60 mais 20N. Para eu saber o valor de N, eu passo o 60 para o outro lado. Como ele está somando, ele vai subtraindo. 1.380 menos 60 é igual a 20N.
Isso daqui dá 1.320, é igual a 20n. Para eu saber o valor de n, eu passo o 20 que está multiplicando com a operação contrária, que é a divisão. Então, 1.320 dividido por 20 é igual a n. E aí eu faço essa divisão aqui, ó. Divide por 10 em cima e embaixo. 132 dividido por 2, então meu n dá 66. Então, o último poste é o poste de número 66. Logo, eu tenho 66 postes, né? O n é o número de postes que eu vou ter. E aí, se a prefeitura pode gastar 8.000 por poste, no máximo, é só eu multiplicar agora. Se eu tenho 66 postes, é só fazer 66 vezes 8.000. 66 vezes 8.000 vai dar 528 mil reais. Então, esse é o valor máximo que ela pode gastar com os postes. Letra C. Você poderia resolver essa questão também sem considerar essa sequência aqui uma PA. Qual que é a outra forma de fazer? Você pensar no seguinte, ó. Determinar o número de postes pegando essa distância aqui, do 80 até o 1.380, que dá 1.300 metros, e dividindo ela por 20, para você saber quantos espaços aqui, ó, eu tenho entre os postes. É para eu saber quantos espaços eu tenho. O 1.300 dividido por 20, você vai encontrar 65. Só que aí você tem que lembrar o seguinte, 65 é o número de espaços entre os postes. Isso não corresponde ao número de postes, porque para cada poste eu tenho um espaço, beleza, mas lá no último poste eu termino em poste, eu não termino em espaço. Então, se são 65 espaços, o número de postes é 65 mais 1, que é 66. Então, só tem que tomar esse cuidado aqui, porque o número de postes tem que exceder 1, tem que exceder o número de espaços. E aí, você descobrindo que são 66 postes, é só fazer 66 vezes 8.000, que vai dar o 528. E olha só, tinha alternativa aqui, ó, se você considerar 65 postes. Então, é uma pegadinha isso daqui. Se você fizer dessa forma, lembre-se sempre de conferir que os 65 são os espaços e não os postes. Tranquilo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, a aula de número 40. Se vocês gostaram, espalhem para os seus amigos que também vão fazer a prova e a gente se vê amanhã na próxima aula. Até mais e tchau, tchau!